bodybuilders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos fazer uma review sobre o filme Avatar 2. É um filme que saiu agora recentemente nos cinemas no dia 15 e ainda a galera ainda tá assistindo, eles ainda não foram ver, então não se preocupe porque eu não darei spoiler do filme, eu apenas irei dar o meu parecer um pouco sobre a história, personagens e principalmente o world building. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, uma coisa que eu vou falar para vocês sobre a questão dessa review que eu vou fazer. Normalmente, quando eu faço uma review aqui no nosso canal, a gente comenta um pouco sobre a história, os personagens, alguns outros pontos, porém, como ainda é um filme relativamente recente, saiu agora, não quero dar spoiler, então não irei fazer mais aprofundado, falando sobre alguns quesitos, apenas irei pontuar algumas coisas. Mas caso vocês achem interessante e gostariam que eu aprofundasse um pouco mais sobre algum elemento, criaturas, worldbuilding, tecnologia, cultura, até pegando uma associação do filme 1 com o filme 2 e criando um conteúdo mais completinho, deixe aqui nos comentários ou converse comigo via Discord ou Instagram pedindo isso, que daí para o ano que vem, dando mais tempo de vocês assistirem, porque é um filme incrível para se assistir, aí eu faço mais com spoilers, porque já vai ter tempo de ter ido nos cinemas conferir, beleza? Então, bora lá, entrando um pouco nos alguns quesitos da história, falando no final se eu gostei, se eu não gostei e por quê. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu vou falar com vocês é sobre o sistema tecnológico. Quando a gente fala sobre sistema tecnológico, basicamente a gente está dizendo sobre sistema tecnológico, de magia, de poderes, todos eles se encontram dentro das 3 leis de Sanderson de uma maneira geral. Obviamente, um ou outro se difere um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porém a gente pode utilizar essas 3 regras de uma maneira mais geral. Então, utilizando essas primeiras regras, utilizando no sistema de Sanderson, a gente coloca aqui o sistema tecnológico de magias, de crenças, etc. Eles são separados nas grandes 4 tipos, no nebuloso ou irracional, no racional, no pesado e no suave. E com isso a gente tem aquelas grandes categorias. Nós temos um pesado irracional, um suave irracional, um pesado racional e um suave racional. Considerando esses 4 tipos, eu acredito que o sistema tecnológico do filme Avatar 2 consiste em algo nebuloso ou irracional, porém pesado. Quando a gente fala sobre pesado e suave, basicamente é uma categoria que diz se você vai utilizar desse sistema para resolver muitos problemas ou poucos problemas. Se eles resolvem muitos problemas, ele já é um pouco mais pesado, algo que já precisa de muito mais informações para alguma coisa acontecer. Porém, apesar de ser algo que eles utilizam bastante, é do sistema um pouco mais irracional ou nebuloso, porque eles não explicam mais ou menos como funciona a tecnologia, simplesmente acontece. Acontece de extração de líquidos, de metais, de atmosféricos, e transportes interestelares, e clonagens, e aquele outro, e não explica. Então eu acredito que seja algo mais relacionado ao pesado nebuloso. Um outro ponto importante dentro do sistema tecnológico que aparece em Avatar 2 é a questão do Show Don't Tell. O Show Don't Tell é a técnica onde você mostra coisas explicando pouco para que a pessoa consiga ver e entender por conta própria sem ficar aquele pá, infodump na sua cara. Um problema do Show Don't Tell é que quanto mais show você mostra, quanto mais mostrado que falar, mais tempo você gasta. No caso da escrita, mais palavras você utiliza. Se você tem um conjunto limitado de palavras, de espaço, o tell ele é mais necessário, porque você precisa mostrar a informação. Porém, um show, o que é o mostrar, ele fica mais demorado. E considerando um filme de mais de 3 horas de duração, se ficasse apenas no show e não tivesse alguns tellzinhos, o filme ficaria muito maior. Então, no sistema tecnológico, principalmente, eles simplesmente mostram aquilo e já explicam logo de cara. Olha, aconteceu isso por causa disso, isso por causa daquilo, isso por causa daquilo, isso por causa daquilo. Beleza, por quê? Porque não é uma coisa que vai ser de um grande impacto para a história. Mas sim vai servir para quê? Para dar a base para que o negócio aconteça. Toda a trama, todo o desenvolvimento, eles têm por conta alguns avanços tecnológicos, alguns avanços biotecnológicos. Então, mostrar e falar
existem seus pontos positivos e negativos. No caso de preferencialmente o mostrar. No caso do Avatar 2, ele mostra bastante coisa. Porém, aquilo que não é de tanta grande importância, ele explica. Só que o negócio que acontece é que existem algumas técnicas de explicar, fazer o TEL, de uma maneira um pouco mais diluída, um pouco mais mascarada, mas quando ele abraça essa ideia e vai para frente, às vezes pode causar um certo tipo de estranhamento. Uma das técnicas bem comuns é a técnica que a gente chama de Sherlock Holmes e Watson. Essa técnica Sherlock Holmes Watson significa o quê? Que nós temos um especialista conversando com alguém ignorante naquele assunto, onde o especialista conta as coisas para o Watson e o Watson serve como aquele personagem que usa o papel de ser que nem um espectador. Ele não conhece a informação, você também não conhece a informação, e a gente precisa de um Sherlock Holmes para explicar para ele. Só que tem muitos trechos no filme que fica aquela explicação de, olha, então ele vai fazer isso depois disso, depois disso, mas tem algumas coisas que ele fala e mostra. Então, ou mostra de uma vez, ou só fala. Então, esses são alguns pontos que eu não gostei muito, poderia dar uma enxugada na questão do tamanho, porque ele fala, eu vou atirar o arpão. Ele vai, pof, atira o arpão. Então atirava, porque não era uma informação tão importante dizer, eu vou atirar o arpão. Não, então atira. Se por acaso tivesse alguma informação a mais, aí colocava, mas simplesmente falar que vai fazer isso e fazer é um tanto complicado nessa hora de demonstrar. Então, cuidado. Se você for fazer um show, faça um show. Não faça um tel. Se você colocar um tel e depois um show, tira o tel. Se você vai falar, então não mostra. Fazer os dois juntos fica um tanto chato, fica um tanto complicado, porque você está ganhando tempo por algum motivo um tanto desnecessário. Um outro ponto que eu achei um tanto que me incomodou um pouquinho é a incongruência tecnológica. Existem alguns 3 pontos importantes que são abordados no filme que eu fiquei um tanto abalado. O primeiro fala sobre a questão de tecnologia espacial, onde existe uma tecnologia gigantescamente ferrenha, que a galera tipo sai da Terra e vai para Pandora, que sei lá são quantos milhões de anos-luz, sei lá quanto tempo é. Mas na hora de uma tecnologia bélica, os caras não tem sensor de calor, não tem sensão de presença, falta algumas coisas que se você tem tecnologia suficiente para conseguir atravessar milhares de anos-luz, ter um quesito bélico que falta, tanto que o Predador, no filme Predador, tem uma tecnologia muito mais avançada. Ah, mas o Genius Loci do Predador é de caçador. O Genius Loci da tecnologia do Avatar 2 não é de predação, então a tecnologia bélica podia ser menor. Considerando que eles têm uma tecnologia para chegar em Pandora, eles sabem que existe um navios e vão entrar em guerra com essa galera, uma tecnologia bélica eu acredito que seja tanto importante. Nós estamos falando de criaturas humanoides inteligentes de outro planeta. Então eu senti que é muito tecnológico de um lado, pouco do outro, poderia ter um equilíbrio um pouco melhor. Obviamente ficaria um tanto difícil para os roteiristas conseguir criar situações e mirabolâncias que pudessem fazer uma contrapartida entre o avanço bélico e as tecnologias navios que são mais tribais, seria um tanto complicado, porém é possível. No filme Predador, tanto o antigão quanto o mais recente, existe sim umas manobras que poderiam ser feitas. Então acredito que essa incongruência tecnológica me incomodou um pouco. Obviamente não ao ponto de dispersar, porém tem algumas cenas que eu falei, mas será que não podia ter feito assim ou feito assado? Então tem alguns pontos que me incomodaram, mas não o suficiente para tirar a minha suspensão da descrença. Agora a gente vai entrar um pouco no sistema mágico de Na'vi. O sistema mágico ele se mescla um pouco no sistema de crenças e sistemas de magia. Então fica naquele meio termo entre o que é mágico, o que é espiritual, o que é real, o que é impalpável. Então eles têm essa questão bem nebulosa, tanto que a gente entra também o sistema mágico, o sistema de crenças dos Na'vis, a gente chama de sistema também nebuloso, e no caso deles também é pesado, porque muitas vezes a resolução de problemas, apesar de parecer que não, muitos problemas resolvidos aqui no filme 2 tá diretamente ligados a Eywa de alguma forma, que é a sua grande divindade, que é a grande ponto mágico dentro desse sistema de Pandora.
Obviamente, não estamos falando de só resolver os conflitos, mas sim qualquer tipo de trama é resolvida. Então, uma ligação mental, uma conexão, uma conversa, uma interação, uma epifania. Então, muitos pequenos problemas são resolvidos com o sistema mágico de Eywa. Alguns problemas, como foi resolvido no filme 1, que toda a reviravolta da luta contra os humanos é Eywa falando: toque as minhas criaturas para expulsar os humanos, aí já é bem mais grotesco, apesar de ser bastante épico, é bem mais grotesco o fato de que é mandado. Mas no fato aqui de Avatar 2, também existe um fator Eio aí no meio, porém é um pouco menos. Os protagonistas, os personagens, eles resolvem um pouco mais. Porém, pequenas tramas e pequenas subtramas são resolvidas também com o sistema mágico de Eywa. Então, por isso que a gente chama de sistema nebuloso. E com isso a gente entra num ponto que, diferentemente do sistema tecnológico, onde tem um humano conversando com um humano, e tem essa explicação, no caso do sistema mágico de Avatar 2, nós já temos o quê? Um sistema nebuloso com muito mais show do que Tel. Eles vão mostrando porque nem eles mesmos sabem. Eles podem sugerir, eles podem colocar lendas, eles podem imaginar, eles podem criar ideias, porém não existe uma explicação direta. Então, por não existir uma explicação direta, pelo menos eles não saberem, talvez James Cameron sabe, mas os personagens não sabem, fica muito mostrar. Então, mostra aqui, mostra lá, e tem todo um efeito lúdico, e todo um efeito onde assim, não explica por quê, não sabemos, mas a gente vê acontecendo, então a gente aceita. Considerando pelo fato de ser um sistema nebuloso, e no caso do sistema mágico, a suspensão de descrença, você desce um pouco a sua régua, então você consegue aceitar muito mais coisas, porque você não fica tão exigente. Você baixa a régua, aí você vai aceitando. Obviamente, suspensão da descrença, tanto para o sistema tecnológico quanto para o sistema mágico, depende muito da proposta da pessoa. Obviamente que um bom filme, um bom livro, monta um mindset, faz um setup muito melhor de um jeito ou de outro para explicar e para fazer aceitar melhor as suas ideias, porém, dependendo da pessoa, do tipo de perfil da pessoa, ela pode aceitar um pouco mais pesado, um pouco mais suave, um pouco mais racional, um pouco mais irracional. Então, no caso, na minha percepção, de uma maneira geral, obviamente, apesar de gostar muito de sistemas mágicos, tecnológicos, racionais e pesados, acredito que eles fizeram um bom trabalho nessa questão de sistema mágico, sendo nebuloso, apesar de ser um nebuloso pesado. Achei interessante que, mesmo que tivesse alguns pontos que eu falei, tem uma mãozinha aí do roteiro, mas não era o suficiente, novamente, para mim, para tirar a minha imersão quanto ao sistema mágico. Agora vamos pegar um ponto que basicamente eu adoro, e assim, não tem como você falar que não. Fotografia. A fotografia que aparece em Avatar 2 é excepcional. Nós temos alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês que eu achei interessante a gente ir pontuando no quesito fotografia. Como, por exemplo, fotografia de planos longos. Fotografia de planos longos, para aqueles que não sabem, é quando você fica muito tempo com a câmera mostrando a situação acontecendo. Existe uma grande diferença entre uma câmera contemplativa e uma câmera de planos longos. Quando a gente fala de planos longos, nós estamos vendo coisas acontecerem. É a pessoa correndo durante todo o trecho e não tem corte, é a nave perseguindo sem corte, é uma cena dinâmica sem corte. Isso são planos longos, é quando realmente acontece alguma coisa e você vai acompanhando. E os planos longos são bem legais. Os cortes acontecem de uma maneira bem suave, então a associação de cortes rápidos com planos longos fazem com que a fotografia seja incrível. Um outro ponto que é a câmera contemplativa, ela está realmente com a função de contemplação. Ou seja, você está vendo o universo, a cultura, mas a história não está acontecendo. O problema do Avatar 2, para aqueles que não gostam desse tipo de câmera contemplativa, é o que? Fica um filme parado. Se você é uma pessoa que adora o world building, se você é uma pessoa que gosta de fotografia, gosta de natureza, gosta desse tipo de contemplação, é um filme de você chorar. É lindo os efeitos, a tecnologia utilizada para captação de imagem, para produção de CGI, tudo é maravilhoso, sem sombra de dúvidas, é maravilhoso. Porém,
Pensando num arco narrativo, já fica um tanto complicado, porque você pode facilmente cortar pelo menos uma meia hora de filme se você cortar as câmeras contemplativas. Obviamente, tira um pouco do encanto, porém dá um pouco mais de rapidez para a história. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de história, e o world building seria mais um pano de fundo para dar um gostinho a mais, esse quesito das câmeras contemplativas, eu acho que talvez você fique um pouco mais incomodado nesse quesito, porque é um filme de 3 horas e 6, 3 horas e 10 minutos, sendo que tem pelo menos uns 20, 30 minutos apenas de câmeras contemplativas. Obviamente, depende muito de gosto a gosto, porém, existe bastante esse quesito dentro de Avatar 2. Uma outra coisa que eu comentei também, que é a sequência de câmeras dinâmicas, é bem interessante. A coreografia das lutas, as coreografias das cenas, são algo assim espetaculares. A associação de planos longos com cena e sequência, fazendo câmeras dinâmicas, os cortes, o dinamismo, coreografias, tudo isso é maravilhoso, ainda mais quando tem as ações das pessoas, das criaturas, com o ambiente, do ambiente para com o ambiente, criatura, criatura, pessoa com navio, navio com pessoa, então todas as relações de seres vivos e meio ambiente é bem interessante, é bem legal e eu gosto bastante. Principalmente porque tem uma coreografia muito interessante associada. Planos cena e sequência, planos de contemplação, planos longos, planos dinâmicos, cortes, coreografias, então eu acho que a fotografia de uma maneira geral é algo bem interessante e bem gostoso. Acredito fielmente que para os prêmios do Oscar do ano que vem de fotografia, com certeza Avatar vai ser um dos grandes favoritos. Então, um outro ponto que é importante observar é a gente ver o nível entre a imersão, a contemplação e o arco narrativo. São 3 pontos que é algo muito, muito pessoal de cada um, então é difícil a gente agradar 100%. A gente tenta agradar mais um outro. Quando a gente fala sobre imersão, é o quanto a história puxa você pelo arco narrativo, pelo desenvolvimento de personagem, pelo universo, que seja o world building, o cenário. Então isso é imersão. Porém, você não precisa estar contemplando 100% para se sentir imerso. E não necessariamente você está contemplando, você também não ficará imerso. Então, assim, é um contraponto um tanto difícil de você colocar. Por quê? A pessoa que ela quer muito ver a plot, o arco narrativo, ela não quer ficar contemplando muito vendo a água e a anêmona. Isso quebra a imersão dela. No caso das pessoas que gostam, ficam muito mais imersivas, porque elas sentem mais o ambiente. Então o Avatar, eu acredito que de uma maneira geral, para pessoas que gostam de história, acredito que as câmeras longas de contemplação ficaram um tanto demais. Para aqueles que gostam desse tipo de universo, acredito que foi de bom. Obviamente, diferentemente, por exemplo, de Duna, que a história demora um tanto a desenvolver e depois acontece porque o primeiro filme, ele male male acaba o primeiro livro, então é muita informação que é feita em Duna. Já no caso de Avatar 2, o universo já está preparado, já aconteceu no filme 1. Então muita informação que aparece no filme 2 é um pouco mais rápido pelo fato de que nós já temos a informação do filme 1, e mesmo assim nós temos um filme de mais de 3 horas. Então, se esse filme 2 fosse juntamente com o filme 1, ou não tivesse o filme 1, fatalmente o filme ficaria muito mais longo, teria que se quebrar em parte 1, parte 2, porque não teria como você inserir um universo novo e ainda colocar mais coisas como é colocado em Avatar 2. Então acredito que no quesito fotografia, eu diria que eu fico dividido pensando empaticamente. Eu, como world builder e biólogo, achei maravilhoso e eu não tenho assim nada para reclamar. Porém, eu acredito sim que pelo tempo de tela que nós temos de câmeras contemplativas, acredito que poderia ser um pouco menos, pensando mais na galera. Vamos dizer assim que se a gente fizesse uma versão corte do editor de rapidez dinâmica, com certeza a gente teria um filme aí de 2 horas e meia, 2 horas e 40 pelo menos. Então galera, vamos para criaturas. Mano, eu tô me corroendo aqui para não falar de todas as criaturas de Avatar 1, Avatar 2, mas vocês sabem, né? Se eu for adentrar em cada criatura, considerando todas elas, desde criaturas inteligentes entrando nos navios, ainda mais agora do Avatar 2, que nós temos 2 etnias diferentes de navios, com certeza seria um vídeo estupidamente longo.
chuto fácil umas 2, 3 horas de review se eu for abordar tudo que eu queria falar sobre Avatar 1 e 2. Então, mas de uma maneira um pouco mais rápida, eu falo assim que, no quesito criaturas, eu achei bem interessante porque dessa vez, como a trama se responde de uma outra forma, como acontece no filme 1, existe muito mais tempo de você desenvolver as criaturas e mostrar as criaturas. Então, no caso das criaturas, elas têm bastante demonstração. E algo que é interessante é que, fatalmente, se você é um biólogo, você consegue rapidamente pegar diversas referências, Tem até cenas clássicas de fotografias clássicas dentro do mundo animal que o James Cameron, por amar o mar, ele fez muitas menções muito legais. Então, caso você ainda não tenha visto o filme Avatar 2 ainda, assista e tente ver o quão incrível são algumas cenas que tem aí. Obviamente, quando a gente fala sobre a questão de referências de criaturas, a gente percebe em diversas. Obviamente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo e quiserem que eu faça um review mais aprofundado de criaturas, aí eu posso falar um pouco mais a fundo desses spoilerzinhos, essas referenciazinhas que a gente vai pegando. Mas no filme de Avatar 2 nós temos muitas criaturas marítimas. Nós temos tubarões, nós temos baleias, anêmonas, algas, crios e diversos outros, peixes voadores, até referir a animais antigos pré-históricos, como por exemplo o plesiosauro. É também interessante porque tiveram diversas referências, não apenas de criaturas, mas também de filmes diferentes, e a gente pode ir abordando isso aos poucos no decorrer da sequência de vídeos de Avatar. Então, quando a gente fala sobre criaturas, as referências diretas são várias. Estrutura, anatomia, comportamento, fisiologia, tudo isso é mostrado de uma maneira magnífica e eu achei particularmente incrível. Diversas criaturas, diversas referências, isso assim me deu eu fiquei maravilhado. Então assim, fica a dica, percebam, estudem. Nossa, eu vou até ir para o próximo tópico. Uma coisa interessante que tem entre o filme 1 e o filme 2 é que no filme 1 nós temos o famoso Watson Sherlock. Tanto que a cientista ela vai explicando para o Jake várias coisas. Aí vai falando, ó, esse aqui é o lobo de não sei o que, esse aqui é os cavalos de não sei o que, esse aqui é o rinoceronte de não sei o que, esse aqui é a pantera ou o tigre de não sei o que. Ela vai explicando. No caso do filme 2, como nós não temos mais isso, a gente aparece com bastante mostra, o show novamente. É bem interessante porque um dos motivos de Avatar 2 ser muito grande é que o show don't tell, né, a parte de mostrar, é muito maior. Sistema mágico, sistema tecnológico, criatura, sistema de crenças, tudo isso. Quando a gente entra no quesito humano-humano, existe até um telzinho. Mas no caso Navi-Navi, é muito mostrar. Até mesmo quando existe relação entre algumas criaturas com alguns navios, a mesma coisa, aparece muito o falar. Eu vou mostrar para vocês, não vou falar para vocês, não vou falar assim, eu fiz tal coisa. Não, eu vou mostrar a cena. Obviamente, mostrando a cena dá muito mais impacto emocional, porém, obviamente, como eu falei para vocês, quanto mais eu mostro, maior a quantidade de tempo que eu vou precisar para falar, para escrever, para mostrar. Porque se eu simplesmente falo, olha, eu fiz isso, demorei o quê? Poucos segundos, mas se eu for fazer um flashback mostrando tudo isso que eu fiz, vai demorar muito mais, porque eu falo assim, eu levantei o desodorante e joguei. E pegar. Eu demoro muito mais tempo mostrando uma cena do que simplesmente contando o que eu fiz. E obviamente, quando uma cena é mais rápida, até dá. Mas quando acontece uma cena inteira, realmente é bem mais demorado. Outro ponto interessante sobre criaturas, colocando os navios como criaturas, é a questão da seleção natural que é mostrado assim, de uma maneira ímpar. Nós temos os navios azuis de florestas, que a gente vê o quê? Caudas prênsil, habilidade, agilidade, uma percepção noturna um tanto diferenciada, o brilho tanto diferenciado. Já no caso dos navios verdes, que estão muito mais ligados à água, a gente percebe uma pressão de seleção natural diferente. A gente vê mãos maiores, dedos mais largos, peles interdigitais,
caudas mais achatadas, porque antes era uma cauda prênsil que poderia ser usada como o macaco usa para segurar. Já no caso de serem na água, utiliza caudas mais achatadas e alongadas para poder fazer a questão de natação, capacidade respiratória, predação de ar, então diversos elementos, conhecimento. Então eu acho bem legal que essa evolução, essa forma diferente mostra a pressão de seleção natural mostrando. Então, é bem legal que quando a gente fala sobre evolução de uma sociedade, evolução de uma criatura, ou até mesmo globalização de alguma coisa, a gente entender que o mundo diferente cria pressões naturais de maneiras diferentes, a gente pode pensar em seres humanos diversos, ou até mesmo criaturas diversas que vivem dentro da mesma pressão seletiva, a gente vê que existe essa convergência. Tanto que peixes e baleias têm o quê? Nadadeiras, estruturas hidrodinâmicas. Por quê? Porque elas vivem dentro da mesma pressão de seleção natural. No caso de seres humanos, a gente tem o quê? Morfologias diferentes, de origens diferentes. Então, a pressão natural na mesma espécie pode gerar subespécies ou indivíduos muito diferentes. No caso de espécies diferentes que vivem no mesmo lugar, ele tem uma pressão seletiva semelhante. Por isso eu acho muito interessante mostrar essa relação cultural que existe entre os dois tipos de navios dentro das criaturas. E no caso daqui aparece muito mais o mostrar, porque não existe alguém especialista que fale isso e aquele outro, mas sim essas diferenças entre o mostrar e o falar, vivenciando o momento da diferença. Então agora, gente, vamos entrar no worldbuilding de uma maneira mais clássica, falando um pouquinho de alguns elementos que eu achei interessante para a gente ir abordando. E o primeiro, obviamente, é a questão de planeta. Quando a gente fala do planeta Pandora, já ficou muito mais bem apresentado já no primeiro filme, falando sobre alguns elementos. Porém, como agora a trama sai entre a relação do humano e os navios florestais e agora aumenta de uma questão um pouco maior, você percebe que existem diversos elementos bem interessantes dentro do planeta Pandora. Tanto que eu acredito que, pensando um pouco mais no planeta Terra, eu acredito que dê para chutar mais ou menos em que período geológico, se está no Pleistoceno, se nós estamos no Triássico, no Jurássico, no Carbonífero. Eu acho que dá para a gente chutar algumas referências que o James Cameron fez na hora de construir o universo por trás, tanto questão atmosférica quanto uma questão de água, ou até mesmo as plantas e os animais que são mostrados. Existe sim algumas coisas que a gente pode ir conversando sobre os períodos geológicos, considerando essa separação biológica, atmosférica e estrutural do planeta Pandora. Outro ponto legal que eu achei bem interessante é a questão de sociedade. Nós vemos a sociedade dos navios azuis, agora a gente vê a sociedade dos navios verdes, verdes, azul, esverdeado, verde, azulado, eu já não sei. Minha questão de observação de cores é péssima. Mas a gente tem os navios azuis e os navios verdes. O azul marinho, o azul é o verde, vamos chamar de verde. Então a gente mostra essa diferença de sociedade, porque é bem legal. Porque nós temos uma sociedade que vivia em floresta, agora uma outra que vive em arquipélagos, que vive em ilhas. Então não apenas a morfologia, o comportamento, mas sim a tecnologia é bem diferente. O tipo de moradia, o tipo de alimentação, a forma de interagir com as criaturas que interagem. Então mesmo que você tenha sociedade, política, até relativamente parecidas, ou todos fazem a conexão com o EIWA, porém a forma como se faz, a relação que se faz, a maneira como se faz é algo bem legal. Tanto que a gente vê, nós temos o líder tribal e nós temos a líder religiosa. Então, da mesma forma, nos azuis e nos verdes acontecem esses dois. Porém, a forma como é feita a morfologia, o intuito é um pouquinho diferente. Por quê? Uns são mais arquipélagos e outro mais florestais, porém a estrutura é a mesma, porém mudando algumas pequenas coisas. Então achei muito legal essas referências que eles fizeram, sociais entre um ponto e outro, que eu acho que isso é muito válido, principalmente quando quer fazer um contraste, porque como nós temos avatares azuis, navios azuis, que vão conhecer os navios verdes, existe esse choque cultural, esse choque social, então eu acho isso bem legal, principalmente quando a própria plot ajuda nessa construção. Outro ponto que eu achei bem interessante é a questão da adaptabilidade. Eu falei um pouquinho sobre a seleção natural e eu acredito que a adaptabilidade entra nesse ponto.
Cuidado quando a gente for falar de adaptabilidade social e adaptabilidade biológica. Você modificar a forma como você faz, como você pensa, como você age, para se adaptar ao meio, show de bola. Porém, quando a gente fala de adaptação biológica, nós estamos falando do quê? A capacidade inata de um indivíduo a sobreviver naquelas condições de ambiente. Perfeito. Se por acaso você fala, eu não sabia que eu conseguia aguentar calores intensos, só vou saber se eu viver num lugar intenso. Então quer dizer que você já tinha o seu corpo biológico preparado para viver em lugares quentes, porém você nunca teve a oportunidade. Indo para lá, você percebe que sim, você poderia não ter. Então, uma coisa interessante que mostra bastante nesse quesito do Avatar 2 é tanto a adaptabilidade social, onde um grupo de avatares azuis vão encontrar com os avatares verdes, navios, né? Os navios azuis indo conversar com os navios verdes, e existe essa adaptabilidade social, entrando em contato e vendo como que é, quanto a questão também da adaptabilidade biológica de cada indivíduo dentro da própria morfologia. Acredito que todos os avatares que a gente pode encontrar, todos os navios que a gente pode encontrar no planeta Pandora, tenha vindo de um ancestral comum. Da mesma forma, considerando que todos os navios são seres humanos, porém etnicamente diferentes por causa da morfologia do local que eles estão, acredito que é possível você ainda fazer a junção. Seria basicamente o seguinte: é considerado espécies diferentes quando indivíduos que fazem filhos não criam um descendente fértil. Então, a definição de espécie consiste em dois indivíduos que, ao fazer filhotes, produzirão filhotes férteis que vão continuar. Isso é a definição uma das definições de espécie. Então, pode ser que, se por acaso os navios azuis com os navios verdes tiverem um filhote, e esse filhote nascer híbrido, porém fértil o suficiente para conseguir fecundar qualquer um outros duas cores ou indivíduos semelhantes a ele mesmo, como é mostrado bastante lá no próprio Avatar, o híbrido de humano com um híbrido, né, o humano com o navio criando esse híbrido, quantidade de dedos e outras morfologias. Então acredito que os navios são etnicamente diferentes, porém ainda fazem parte da mesma espécie, criando um ancestral comum. Tanto que tem diversas cenas que mostram mesmo os avatares azuis tendo dificuldade com aquele novo ambiente, conseguindo resolver alguns problemas de forma biológica. Por quê? Porque eles têm o mesmo ancestral comum, então aquele princípio por trás ainda tem. Obviamente, um avatar verde vai se dar muito melhor do que um avatar azul dentro do mar. Porém, um avatar azul vai se dar muito melhor do que um avatar verde dentro da floresta. Porém, eles podem se adaptar porque existe geneticamente um princípio que consegue fazer para ter o mesmo ancestral comum. Um outro ponto que eu achei bem legal, que corrobora um tanto essa ideia dessa unificação, é a linguagem universal. Obviamente, quando a gente fala sobre um filme, já foi difícil pro Jake, ele falou que demorou alguns anos para ele absorver a língua Na'vi para se tornar o novo inglês dele. Tanto que agora ele pensa em Na'vi, ele fala em Na'vi, ele ainda entende o inglês, como agora é sua segunda língua, porém ele teve essa imersão fazendo com que ele virasse esse ser que manja das duas línguas, né? Tendo esse... Não chega a ser poliglota, né? Porque tem só apenas duas línguas, mas ele conhece essas duas línguas, tanto o inglês quanto a língua Na'vi. E os avatares verdes também falam essa mesma linguagem. Então eu acredito que uma coisa que corrobora também esse distanciamento biológico, mas não um distanciamento tão grande, é o fato de eles possuírem a mesma língua. Claro que, obviamente, para um filme, ter novamente a barreira linguística seria muito chato. Para resolver a barreira linguística no filme 1, nós tivemos o quê? A interação do Jake com poucos naves que sabiam inglês por causa da doutora que fez essa correlação, essa aproximação entre as duas, né, raças, essas duas criaturas. Já no caso aqui, não tem alguém que faça isso. Então, fazer fica mais viável para um filme não ter essa barreira linguística. Porém, não ter essa barreira linguística cria suposições que você pode acreditar que realmente a separação foi feita biológica, porém não houve uma separação tão de distanciamento. Ainda existia intercomunicação, mantendo essa linguagem comum entre um e entre outro. E entrando em linguagem, a gente tem o quê? Aquele ponto que é um fato de que, pelos caras viverem debaixo d'água grande parte da vida também, eles desenvolveram um ASP. O que é o ASP? O ASP seria tipo o Libras, só que no caso americano. Então eles criaram uma linguagem
que como estão debaixo d'água e é difícil falar, eles criaram essa linguagem de sinais para que conseguiu se comunicar debaixo d'água. Ah, vai para lá, vai para cá, frases inteiras, ou seja, uma linguagem inteira de libras, nesse caso, vamos considerar, né, linguagem de sinais, para com essas observações, essas necessidades. Então, James Cameron colocou isso. Acredito que se a gente estudar um pouquinho o ASP, que tem uma base na linguagem de sinais francesas, que também, ou a língua brasileira de sinais, também tem essa relação direta com a língua de sinais francesa, a gente consiga até entender algumas coisas. Porém, no filme, para ficar fácil a gente entender, enquanto eles estão fazendo linguagens, eles estão falando em voz alta, ou falando mesmo, ou mentalizando o que está dizendo, e a gente consegue escutar, para a gente conseguir entender o que eles estão fazendo. Então eu acho isso bem legal, achei bem interessante essa linguagem de sinais, aproveitando essa necessidade a partir de um meio ambiente aquático, onde você não consegue falar. Então pessoal, de uma maneira geral, isso aqui foi a minha revisão de world building. A gente pode trabalhar diversos outros pontos, poderia trabalhar arcos de personagens, narrativos, porém acredito que de uma maneira geral, como o objetivo desse canal é falar sobre o world building, acredito que o world building foi bem completinho e bem legal. De um quesito geral, eu gostei do filme, sim, achei maravilhoso, maravilhosamente incrível como world building, porém de uma maneira de história, arco narrativo, arco de personagem, sim, eu teria algumas coisas a melhorar, vamos ver dessa forma. Mas, caso vocês achem interessante e queiram saber mais sobre a minha opinião sobre arcos narrativos e o arco de desenvolvimento de personagens dentro do filme Avatar, é só manter uma mensagem para mim via direct no Instagram ou conversar comigo via Discord, que a gente bate aquele papo falando sobre um pouco mais aprofundado sobre a parte narrativa e arco de personagens dentro do filme 2. E caso vocês queiram saber mais sobre o filme do Avatar 2, assistam e depois voltem aqui pra gente discutir, e caso esse tipo de vídeo goste pra caramba, para o ano que vem, que já tá logo ali, a gente faz um vídeo um pouco mais aprofundado, falando sobre mais a fundo as criaturas, culturas, linguagens, até mesmo a linguagem dos navios, ou até mesmo a linguagem ASP que aparece dentro do filme 2. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!